Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, principalmente para você que tem dúvidas sobre renda fixa, que é IPCA mais 6. Por que que o IPCA mais 6 é tão famoso? Por que que quando as taxas chegam a IPCA mais 6%, o negócio vira um burburinho de mercado? Antes de começar o vídeo, eu preciso te dar uma notícia muito importante para você aí que me acompanha e tem vontade de conhecer um pouco mais da minha vida pessoal e algumas polêmicas que foram lançadas. Acabou de sair o podcast ali no André Dias, nos Irmãos Dias, junto com a Carol Dias também. Então os dois estavam lá sabatinando e eu fui respondendo tudo. Então se você quer ver, esse podcast ficou sensacional na minha opinião, vou deixar o link aqui embaixo também, beleza? Hoje, se você digita preços e taxas aí no seu Google, entra no site do Banco Central e dá uma olhada nesses tesouros IPCAs, você consegue ver que tem IPCA mais 6,29, 6,22, 6,21, 6,2. Isso aqui é muita coisa. Então nesse vídeo a gente vai discutir algumas coisas importantes, porque você sabe, eu falo abertamente que eu não gosto de renda fixa e que normalmente, até o Luiz Barsi repete, renda fixa é sinônimo de perda fixa. Vamos ver então por que que o IPCA mais 6 é tão vangloriado. Eu vou usar um fundo imobiliário muito famoso, que normalmente entrega históricos de rentabilidades absurdas, que é o MXRF11. Então a gente vai comparar como eu estou usando renda fixa. Seria um pouco injusto comparar com um fundo de tijolo. Vamos comparar com um fundo de papel, que é o MXRF11. Então, MXRF11 ou IPCA mais 6, qual que rende mais? Eu quero te mostrar o quanto que rendeu o histórico do MXRF11, eu quero te mostrar o porquê que o IPCA mais 6 é bom, quais são os riscos do MXRF11 e quais são os riscos do IPCA mais 6 e por que que o governo paga tanto assim. Se é um título do governo, todo mundo tá falando que IPCA mais 6 paga demais. Por que que o governo tá pagando tanto assim? Então, se você ainda não se inscreveu, eu te solicito, através de um pedido muito simbólico, que você se inscreva no canal, deixe o like aí no vídeo, porque esse vídeo vai ser excepcional. Selecionei um monte de pesquisa aqui para trazer para você, para te provar por A mais B por que que você tem que tomar algumas certas decisões de mercado, principalmente quando o mercado aparentemente está caminhando para o lado oposto. É aqui que você vai aprender a maior parte do conhecimento disponível na internet sobre investimentos. Eu tenho a ousadia de falar que você vai aprender praticamente tudo aqui, beleza? Então até o final do vídeo, se você não aprendeu nada, aí você dá o dislike, deixa a sua inscrição fora, entra nos comentários e fala, pô, esse canal é ruim pra caramba, sai todo mundo desse canal. Agora, se eu te ensinar alguma coisa, aí você vai comentar o contrário. Pô, aprendi muito, vídeo legal. Beleza? Podemos fazer esse compromisso? Já pega seu cafezinho aí e vamos pra cá. Essa notícia é da própria B3. A B3, a Bolsa de Valores que vende ativos da renda variável, falando sobre renda fixa. Olha só, por que que o IPCA mais 6 virou o queridinho dos planejadores, cara? Quando a gente pega a rentabilidade do IPCA mais 6 nos últimos 10 anos e nos últimos 20 anos, a gente vê que, poxa, é muita rentabilidade frente às médias de mercado. Olha só, desculpa o gráfico aqui que realmente tá ruim, não consegui um gráfico com uma resolução melhor do que essa, mas você vai conseguir compreender. Olha só, o IPCA mais 6, isso aqui num gráfico de 10 anos, olha só, o IPCA mais 6 rendeu 214%, o IBOV rendeu 148%, o CDI 141%, então perceba, quando você compara com o CDI, o IBOV ganhou, Quando você compara com o dólar, o IBOV também ganhou. Então o IBOV não é que o IBOV é ruim não, ganhou. A média da Bolsa Brasileira ganhou nos últimos 10 anos do CDI e do dólar. Seria melhor você ter investido no Ibovespa do que CDI e dólar. Só que quando a gente joga o IPCA mais 6 na jogada, o negócio muda assim drasticamente, né? O que que é esse tal do IPCA mais 6? O IPCA mais 6 ele é um tipo de título, uma dívida que é híbrida. Então a gente tem os pré-fixados, que você pré-fixa uma taxa, se você manter até o vencimento você vai obter essa taxa. E tem os pós-fixados, que você fixa ele a um índice, como por exemplo o Tesouro Selic e o CDI. Ou seja, o CDI e o Selic vai mudando conforme o tempo vai passando. De 45 em 45 dias a gente tem uma reunião no Comitê de Política Monetária, que é o Copom, onde eles podem decidir mudar o Selic, aí o CDI muda junto, né? Então a sua rentabilidade vai mudando conforme o tempo vai passando. Só que o IPCA mais 6, ele é complexo, ele é um título híbrido, ele tem o IPCA que muda pós-fixado e tem a taxa pré-fixada, então ele é um híbrido, tem os dois. Se ele fosse um fundo imobiliário, ele teria papel e tijolo, só pra você entender, ele é um híbrido. E isso faz com que ele fique protegido da inflação. Normalmente quando você pega um IPCA+, um título híbrido, você tá pegando por quê? Porque você quer se proteger da inflação
inflação e atrelar a um juro real. Quando a gente pega o livro do Décio Bazin, que basicamente é o que você tem que ler se você for adepto do Dividend Invest, você quer receber dividendos, então deixa eu até focar ali, né? Vamos ver se foca. Faça fortuna antes que seja tarde. Olha o que ele fala lá na página 71, presta atenção. Se a taxa básica de 6% para remuneração de títulos de renda fixa é universalmente aceita, admitamos então que seja 100% a taxa básica da remuneração de ações. A remuneração se chama dividendos, que não poderão ser menores do que 6% ao ano. Então o que o Bazin fala aqui? Ele fala assim, ó, quando você for escolher uma ação de dividendos, você tem que pelo menos passar um preço teto que pague 6% de dividendo ao ano. Por quê? Se você consegue 6% de dividendo ao ano, você está ganhando mais do que a média aceita na renda fixa. E aí a gente sabe que as ações, se você escolhe boas ações, bons fundos imobiliários, eles repassam a inflação. Então se você escolhe uma ação que rende 6% de dividendo, você vai estar investindo basicamente no IPCA mais 6, Léo? Basicamente no IPCA mais 6, com algumas licenças poéticas aqui, basicamente no IPCA mais 6. Só que perceba agora um ponto importante. O IPCA mais 6 é renda fixa. É o tipo de investimento mais seguro que existe no Brasil, principalmente porque você está investindo no governo, Tesouro Direto. Então, quando você investe em empresa, durante esse período aí de 10 anos, 20 anos, que eu vou fazer as duas comparações aqui com vocês, você percebe que o fundo imobiliário e a ação, ela pode cair entregando resultado abaixo do que só os 6% acima da inflação. Já o IPCA mais 6 não. O IPCA mais 6 ele sempre vai render o IPCA mais 6. A gente tem algumas vantagens e desvantagens que a gente vai descrever durante o vídeo, mas eu espero que você pegue sua caneta, o seu papel, entenda isso aqui de uma vez por todas, que isso aqui vai te salvar em muitas decisões na sua vida. Para uma empresa e um fundo imobiliário manter o seu rendimento de IPCA mais 6 no decorrer do tempo, é difícil, cara. É difícil, não é fácil não. Vai ter ano que vai estourar e vai render, um fundo imobiliário vai valorizar 30% e ainda vai pagar 12% de dividendo yield, ainda vai ajustar pela inflação. Sim, vai ter ações que vão multiplicar 100, 200, 300% e vai ficar muito acima do IPCA mais 6, claro, mas para isso acontecer, você tem que se expor a um risco. Agora, quando a gente fala sobre ganhar 6% de juro real, numa economia que tem um IPCA maluco, parece ser algo vantajoso, afinal a gente não tá correndo tanto risco, né? Em 20 anos, olha só, em 20 anos, eu tenho que tá falando do Brasilzão, né? Em 20 anos a inflação só ficou no centro da meta em um mês. Ou seja, sempre tava extrapolando a meta. Apenas um mês, em 20 anos, a inflação foi controlada. Perceba que a inflação não é um negócio que a gente pode brincar aqui no Brasil. Você tem que fazer investimentos que sim, superem a inflação, senão você tá só perdendo seu poder de compra. Quando a gente traz este gráfico de 10 anos para 20 anos, agora você vai ver a cacetada que o Ibov levou. Porque durante esse período aí, a gente já incluiu lá a crise do subprime, a gente já incluiu a crise de 2000 praticamente, né? A recuperação dela já estava acontecendo. Mas perceba que nesse gráfico de 20 anos, o IPCA mais 6 rendeu 863%, enquanto o Ibov rendeu 468%, cara. Não é uma rentabilidade ruim pro Ibov, mas ficou muito abaixo do CDI e muito abaixo do IPCA. Dois pontos importantes que precisam ser destacados. Primeiro ponto, o Ibov é a média. Você que tá assistindo esse canal, você que é inscrito aí na geração de dividendos, principalmente você que é membro da geração de dividendos, você que é aluno, cara, você não pode investir na média. Você tem que superar a média em muito. Todos os alunos conseguem em algum momento bater essa média. E aí, meu parceiro, depois que bateu a média, pro longo prazo, isso aí vai exponencializar muito seus resultados, né? Então, isso aqui é uma comparação que a gente tá fazendo com médias. E aí, quando a gente joga algo que não aparece tantas vezes assim na economia, fica meio que injusto. Para você ter uma ideia, o IPCA mais 6 apareceu na economia só em 24% do tempo. Ou seja, na média, é um investimento que ele aparece para você fazer uma vez a cada 4 anos. Perceba o custo de oportunidade que isso acontece. Os investimentos, em geral, você tem que fazer ele mensalmente, você consegue ir comprando, aumentando sua posição, você não tem essa oportunidade clara e bem específica de 4 em 4 anos. Se de 4 em 4 anos a gente tivesse aí uma ação preferida que caísse pra caramba, pra gente conseguir comprar ela mais bem posicionado, pô, seria perfeito. Então, a gente tá comparando com a média, isso aqui é bem importante que eu deixe bem claro pra você, que não é total justo com os índices. Você tem que comparar com a sua carteira que você faz stock picking. E mesmo assim é difícil bater o IPCA mais 6. Então, Léo, você tá subindo muita bola do IPCA mais 6, tá subindo muita bola do IPCA mais 6. Fala aí do MXRF11. Vamos ver quanto que o MXRF11 subiu? Porque nesse gráfico aqui, você viu alguma coisa falando do IFIX? Não viu, né? Não viu. Então vamos aqui para esse gráfico. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o MXRF11. Nos últimos 10 anos, ele conseguiu bater o CDI e conseguiu bater o IPCA. Perceba, estou falando do IPCA, não estou falando do IPCA mais 6. Ele vence sim a inflação. Se você tivesse investido no MXRF11, você teria sim batido a renda fixa e sim corrigido seu poder de compra. Você teria muito mais do que o poder de compra que você tinha anteriormente, né? Os dois começaram aqui no 0%, mas o MXRF11 rendeu 165%. E o IPCA só 74%.
Aí a gente volta lá na rentabilidade de 10 anos e a gente vê que o IPCA mais 6 dá uma turbinada, né? 214%. Então, Léo, o MXRF11 perdeu pro IPCA mais 6 nos últimos 10 anos. Perdeu, não perdeu? Perdeu. Este gráfico aqui que eu tô mostrando pra vocês é o gráfico de retorno total. Retorno total, ou seja, já é considerando reinvestir nos dividendos. Só que perceba, isso aqui a gente tá fazendo a simulação como se você estivesse comprando o tempo todo na média. A gente não faz isso. Pô, eu tô aí há mais de um ano sem comprar e investir muito forte em MXRF11. Por quê? Porque tá caro. Aqui ele tá considerando a compra mesmo que esteja caro, né? Então a gente tem algumas considerações que eu tenho que deixar claro aqui, porque senão você vai pensar que o IPCA mais 6 é o suprassumo dos investimentos, e apesar dele ser bom, ele não é o suprassumo dos investimentos. O suprassumo dos investimentos, como já diria o Rei Dalio, é exatamente, meu parceiro, a diversificação. Quando a gente coloca o IFIX, que é a média dos fundos imobiliários, você consegue ver que até a média bate o IPCA. Bateu, inclusive, o CDI em grande parte do período de tempo. O problema é quando você coloca IPCA mais 6 numa janela longa de período de tempo, né? Quando a gente coloca 20 anos, pô, fica muito difícil de bater o IPCA mais 6. Então a gente tem algumas considerações a ser feitas aqui. Você concorda comigo? Temos algumas considerações a ser feitas. Léo, nenhum tipo de investimento vence o IPCA mais 6? Porque se nenhum tipo de investimento vencer o IPCA mais 6, eu vou colocar todo o meu dinheiro em IPCA mais 6 agora. E aí vem o primeiro ponto. Você não é um gênio de pensar isso. Desculpa te decepcionar, você não é um gênio de pensar isso. Tem várias outras pessoas pensando isso também. Inclusive, foi coincidência, né? Mas coincidência é a maneira que Deus se mostra pra nós, de uma maneira meio escondidinha, né? Sem querer aparecer. E no livro que eu peguei, tinha isso aqui, ó. Você pode bater o mercado ao ignorar o rebanho. Você acha que é só você que tá pensando em, agora eu vou investir em IPCA mais 6? Não. Não. E tem muita gente que faz o errado, porque se você tirar do seu bolso investindo em IPCA mais 6, você está aproveitando uma oportunidade. Concordo plenamente, oportunidade a gente tem que aproveitar. Qual que é o problema da maioria? Ficar pulando de galho em galho. Então agora o MXRF11 não tá pagando tanto quanto o IPCA mais 6, então eu vou sair do MXRF11 e entrar no IPCA mais 6. Muita gente tá fazendo isso. Por isso que você vê a bolsa caindo. Por isso que você vê os fundos imobiliários caindo. Dá uma olhada no Ibov, que tá tendo o pior desempenho do planeta. Você sabe, você entendeu o que eu acabei de falar? A bolsa brasileira está sendo a pior das maiores bolsas do mundo. No ano, agora ela caiu 9%, enquanto o SP500, que é a bolsa americana, né, a média da bolsa americana, só neste ano, de janeiro até agora, subiu 12%. Perceba que a bolsa tá ficando barata. E o IPCA tá sugando dinheiro de muitos investidores, inclusive estrangeiros, né? Inclusive estrangeiros. Então a gente precisa avaliar o histórico mais condizente e colocar mais ativos também. Só o MXRF11 não é o necessário pra gente fazer essa simulação. Eu poderia trazer outros fundos para você aqui, mas a Genial fez duas pesquisas, porque isso aqui tem cafifado a cabeça de muita gente. Cafifa a minha também, né? Cafifa a minha também. No Kraken, o primeiro K é de caixa. E a gente precisa deixar um pouco de dinheiro em caixa. Quando você vai investir em PCA+, você tem potencial de sofrer com marcação de mercado se você quiser resgatar esse dinheiro antes. Então, quando eu falo aqui que eu vou investir no Tesouro IPCA do 2035 para ter o IPCA mais 6,22, eu tô falando que eu vou deixar meu dinheiro travado durante 10 anos. Durante 10 anos, o IPCA mais 6 ganhou da média do Ibovespa? Sim. Mas a sua carteira, nos últimos 10 anos, ganhou da média do Ibovespa? Talvez a sua carteira tenha desempenhado melhor do que o Ibov. Talvez a sua carteira venha desempenhando melhor do que o Imóvel há muito tempo. Então, você tem que fazer aqui agora uma autoanálise do risco que você quer correr e do quanto você está disposto a realmente arriscar o seu capital para ter uma rentabilidade maior do que IPCA mais 6. Dá para ter rentabilidade maior do que IPCA mais 6? Lógico que dá. Pô, só o Banco do Brasil aí nos últimos 3 anos valorizou 60%, Sanepar valorizou 60%, né? Nvidia valorizou 3.000%. Então tem várias empresas, vários fundos imobiliários, inclusive através dessa pesquisa aqui, ó, da Genial, vou deixar o link aqui na descrição, você consegue ver que vários fundos imobiliários, que muita gente acha que não, mas vários fundos imobiliários bateram o IPCA mais 6. E olha só que interessante, cara, isso aqui é para acabar com muita gente. A maior parte dos fundos imobiliários que superaram o IPCA mais 6, o IPCA mais 6 é essa linhazinha aqui, tá, gente? E o CDI é essa linhazinha aqui, ó. O IPCA mais 6 superou 84% dos fundos imobiliários e o CDI superou 50% dos fundos imobiliários. Então, sim, você tem que escolher bem certinho quais são os fundos imobiliários que você vai comprar, porque senão você vai ficar abaixo da média. O IPCA é o índice mais difícil de você bater, IPCA mais 6, né? É o índice mais difícil de você bater. Mesmo assim, alguns fundos imobiliários, se a gente considerar nos últimos 3 anos, bateram o IPCA mais 6. Bateram o IPCA mais 6. Alguns fundos de papel, mas a maioria fundo de tijolo. Olha lá, ó, a maioria fundo de tijolo. E lembra desse ponto importante. Lembra desse ponto importante. Aqui
é média nas compras, retorno total nas compras. Se você usa o método 2 em 1, por exemplo, para poder fazer as suas compras, cara, você vai pegar sempre o mais descontado possível. Você sempre vai tentar pegar no fundo do gráfico. Se a gente vem aqui pro MXRF11, perceba, se a gente pega aqui cotação padrão pra gente ver o preço da cotação, a gente coloca aqui nos últimos 10 anos, lá naquele gráfico, para construção daquele gráfico embaixo, o cara tá comprando aqui em todos os pontos. Então ele tá comprando em cima, no alto, em cima, no alto, em cima, no alto, em cima, no alto não, né? Em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima. Comprou aqui também, comprou aqui. Agora, se você é um cara que vai ter capacidade de conhecimento para poder discernir qual que é o melhor momento de compra, ou pelo menos próximo do melhor momento de compra, você não pagar preço caro, né? Pagar do justo para baixo. Cara, você vai comprar aqui, ó, não vou nem colocar lá no posto, tá? Comprar aqui, vai comprar aqui, comprar aqui, vai comprar aqui, ó. Tô colocando só na metade aqui, ó. E a sua rentabilidade vai ser muito maior do que a média. Você entendeu isso? Léo, como é que eu faço para aprender a investir direito, então? Você me ajuda? Eu tô querendo bater o IPCA mais 6, então, que senão eu vou investir só nessa merda aí. Sim, claro que eu te ajudo, meu parceiro. É pra isso que eu tô aqui. O meu propósito de vida, Deus me chamou provavelmente pra isso. Não tem nada mais claro do que isso na minha vida. Olha só, nos dias 25, 26, 27, eu vou fazer uma imersão chamada Imersão Liberdade com Dividendos, onde eu vou te ensinar a analisar as primeiras ações e os primeiros fundos imobiliários que você vai colocar na sua carteira. Eu construí um plano, construí um plano, do mesmo jeito que eu rabisco aqui, ó, eu rabisquei um plano para poder te mostrar como que você consegue dobrar sua renda mensal. E quando você investe querendo dividendos, igual o Décio Bazin ensina, meu parceiro, você tá diluindo o seu risco. Você tá diluindo o seu risco, aumentando sua posição acionária com o fluxo de caixa que você tem, e você consegue, no longo prazo, bater IPCA mais 6, bater CDI de longe, bater só o IPCA, que é a inflação, assim, assustadoramente. O estudo histórico do Kraken, que é o que eu vou te ensinar nessa imersão, que é o meu método de alocação, bateu e muito. E olha que eu nem forcei nessa simulação pegando as ações que mais valorizaram. Eu peguei as ações assim, na média, porque se eu pegasse as que mais valorizaram, ia ficar muito irreal, né? Não, o Léo acertou o fiofó da mosca. Não é isso, não. Eu peguei as médias lá, cara. Eu peguei as ações medianas ali. E mesmo assim o Kraken desempenhou muito bem. Por quê? O santo grau dos investimentos é a diversificação. Não tem como. E é justamente isso que eu quero te ensinar na Imersão Liberdade com Dividendos. Se você clicar nesse link aqui embaixo, você vai entrar num grupo, você vai ter o privilégio de receber todos os PDFs que eu carinhosamente, cara, construí pra você imprimir, colar na sua cadeira, na sua mesa, na sua parede. Quando você estiver no banheiro, lá na frente do banheiro, lá tá pra você decorar os indicativos, pra você aprender realmente e finalmente dar o seu primeiro passo. Eu fui em alguns podcasts aí nos últimos dias, cara, e é assustador o quanto de gente a gente ainda tem que resgatar, porque acha que vai viver do INSS. Você não vai viver do INSS, você precisa urgentemente, principalmente se você tem 35 anos pra cima, cara, você precisa urgentemente começar de uma vez por todas a investir, cara. Senão você não vai prover dignidade nem pra você, nem pra sua família, nem pros seus filhos. Isso é doído, mas eu preciso te dizer. Então, vai ser tudo gratuito. Você não perde nada. Você não vai perder nem seu tempo, porque isso eu prometo que eu vou honrar. Eu vou honrar seu tempo. Vai ser a melhor imersão da sua vida. Eu falo isso até meio brabo, porque tem gente que perde muita oportunidade. Eu não quero que você perda essa oportunidade. Só clicar no link aqui embaixo, se inscrever, entrar lá no grupo, e aí é só esperar dia 25, 26, 27, fazer sua pipoquinha e vai dar tudo certo, meu parceiro. Eu tenho certeza que você vai começar a investir depois dessa imersão, beleza? Sabendo que a diversificação é o santo grau dos investimentos, ter IPCA mais 6 é errado? Não, faz parte você ter na diversificação também. No Kraken tem 10% de renda fixa ali de caixa, meu parceiro. Não tem problema você ter. Você só tem que alinhar as suas expectativas a isso. E se você, a única permissão que eu dou para os alunos da geração de dividendos, qual que é a única permissão que eu dou para investir em renda fixa? Porque normalmente eu uso o termo guardar dinheiro na renda fixa. Você só vai investir em renda fixa se você pretende ganhar com marcação de mercado. E este momento é muito bom para ganhar com marcação de mercado. Historicamente, quem investiu em IPCA mais 6 ganhou com marcação de mercado. Porque perceba, quando a gente pega aqui nos últimos 5 anos e nos últimos 3 anos, o IPCA mais 6 é muito forte. Ganhou do HGLG e do MXRF11, né? O mais modinho ali dos fundos de tijolos e o mais modinho dos fundos de papéis. Ganhou. Agora, nos últimos 2 anos, nos últimos 2 meses, perdeu inclusive para os dois fundos. Por quê? Porque o segredo do IPCA mais 6 é manter esse rendimento ao longo do período longo de tempo. Não é só em 1, 2 anos. Porque em alguns momentos vai ter investimentos com toda certeza vai bater o IPCA mais 6 e você consegue identificar quais são esses investimentos, né? Por isso que eu tô assistindo tanto pra você se inscrever ali na imersão. Mas se não quiser também, continua assim. Aqui quando a gente pega alguns fundos, os últimos 3 fundos que eu vou falar, justamente pra me te falar o último ponto desse vídeo, que é por que o governo tá pagando tanto, por que você deve aproveitar dessa oportunidade. O MOL 11 e o KNCR 11
11, cara, eles venceram o IPCA mais 10, meu parceiro. Venceram o IPCA mais 10, olha só, o IPCA mais 10 nos últimos 3 anos e o IPCA mais 10 nos últimos 4 anos. Perceba que quando eu adiciono um ano, o quanto aumenta a rentabilidade, né? E mesmo assim, o MOL 11 e o KNCR conseguiram bater ali o IPCA mais 10 em 3 anos e o MOL 11 em 4 anos. IPCA mais 10, tô falando, hein? Não tô falando aqui de IPCA mais 6, é 4% a mais de juro real ao ano. Então, o IPCA mais 6 é batível. É difícil? É batível. Precisa ter na carteira? Sim. Por quê? Diversificação. E eu quero, inclusive, aqui te ensinar como que você vai investir no IPCA mais 6. A gente só precisa falar aqui pra gente encerrar, já que o vídeo ali, ó, eu consigo ver o vídeo por ali, né? Eu compartilhei a tela do celular ali com a TV, eu consigo ver, já tá 28 minutos de vídeo, né? Então, pra economizar seu tempo, eu só preciso falar desse último ponto, que é por que que o governo está pagando tanto. Pô, saiu umas notícias aí do Haddad que foi triste, né? Inclusive, a BTG soltou ali algumas notícias, algumas manchetes, e é triste a gente ver quanto a gente é realmente não dependente, mas a gente sofre influência de um governo que é corrupto, de um governo que muitas vezes tenta nos iludir, né? A gente fala tanto de arcabouço fiscal, a gente fala tanto de rombo bilionário em previdência, em dívida pública já chegou trilhão, e mesmo assim os caras só querem gastar mais, né? Essa inconsistência fiscal, esse medo do estouro, porque agora nem gente nem fala mais de teto de gasto, não existe mais isso, agora é arcabouço fiscal, né? Se aumentar a receita, aumenta o gasto. O problema é que tá aumentando o gasto sem aumentar a receita. E muita gente fica com medo. Como muita gente fica com medo e sai da bolsa, as taxas tendem a aumentar, principalmente durante a incerteza. Lembra que as taxas aumentam sempre inversamente proporcional à certeza que as pessoas têm na renda variável. Quando você entrega mais certeza, mais equilíbrio econômico, fiscal e político, a bolsa voa. Ou seja, a taxa lá do Tesouro Direto provavelmente vai estar embaixo, porque crescimento econômico pujante faz a renda fixa cair lá embaixo, né? Infelizmente a gente não tá conseguindo cortar a taxa Selic como a gente gostaria e como a gente ouviu que isso aconteceria. A gente não tá vendo também um esforço econômico e político para que realmente o arcabouço fiscal seja respeitado, porque se fosse respeitado, tudo bem, mas nem isso foi respeitado, mudaram para desrespeitar. Você entende? E aí muita gente fica com medo mesmo. Para que imagina só um estrangeiro, uma instituição que precisa entregar rentabilidade para os seus cotistas, pensando assim, pô, eu vou investir no Brasil lá, toda essa dúvida, não, vou colocar no IPCA mais 6 mesmo. Ou então vou voltar aqui, por isso que o dólar subiu tanto, né? São algumas justificativas do porquê que o governo tá pagando tanto. É para tentar realmente arrecadar esse capital, né? E como, Léo, que eu faço para investir nisso aqui, Léo? Vamos lá, você vai precisar de uma corretora, né? Então eu vou abrir aqui a minha corretora, eu uso a Clear, e você pode fazer isso do mesmo jeito na sua corretora, tá? Eu tô usando a Clear aqui porque é a minha corretora, mas você pode usar a sua. Eu tô com um saldo aqui, ó, de 10 mil reais no Projetivo e eu vou investir tudo isso em IPCA+. Léo, mas aí você não vai desbalancear a sua carteira? Se a gente abrir minha carteira aqui, porque no Kraken é 10% de caixa, né? Dá até para ir para 15%, mas eu gosto dos 10%. E você consegue ver aqui que no Tesouro Direto, na renda fixa, eu já tô com 6,44. Se eu colocar mais 10 mil, vai dar ali 27 mil, vai dar exatamente 10%. Ó. Não necessariamente você precisa controlar seus investimentos tão fixos assim. Se você quiser se investir mais aqui, bater ali 20% de Tesouro Direto, tudo bem. Depois era só realmente eu ir rebalanceando isso e conforme o tempo vai passando, tá? Nada é esquelético, lembra disso. Então eu vou entrar aqui em menu, vou aqui em Tesouro Direto. Lembra que o Tesouro Direto ele abre um pouquinho antes da bolsa, né? Então falta 15 minutos para a bolsa abrir, mas aqui eu já consigo investir já no Tesouro IPCA. Lembra que vai aparecer isso aqui, você tem que tomar cuidado, IPCA mais com juros semestrais. Ah, é dividendo. Não é, meu parceiro. Juro semestral é ruim. Por quê? Porque você vai receber ali um pedaço daquele juro e isso vai ser cobrado imposto de renda. Qual que é o imposto de renda em 6 meses? É 22 mil por cento. Então é como se fosse um come cotas. Então toma cuidado que esses aqui eles vão aparecer primeiro mesmo, tá? E você desce lá embaixo, ó. Aí tem os IPCAs aqui. O IPCA mais legal é o IPCA de curto prazo. O 2029 seria sensacional realmente pra gente conseguir marcação de mercado. E aí, agora, pra você tomar a sua decisão, você tem que pensar da seguinte forma: eu quero fazer marcação de mercado, ou seja, eu quero investir agora para me tirar esse dinheiro o mais rápido possível, quando a taxa baixar eu ganhar com marcação de mercado e sair disso, ou eu não tô nem aí com marcação de mercado, para mim IPCA mais 6 tá o suficiente e se eu travar essa minha rentabilidade aí, tá tudo bem. Bom, aí você vai investir de mais longo prazo, né? Eu não gosto muito de longo prazo. Se a gente pega aqui, eu até fiz uma planilha para vocês, ó. Nos últimos 20 anos, qual que foi o acumulado máximo aí? Qual que foi a média do IPCA, né? A gente faz a média ali, dá 5,9. 5,9 mais 6% vai dar ali 11, 12% de rentabilidade. Você consegue bater isso. Você consegue bater isso. Então, meu objetivo quando eu invisto em IPCA mais 6 é realmente ganhar com marcação de mercado. Não é deixar isso aí pro longo da minha vida aí, porque eu consigo fazer rentabilidades melhores do que essa aí no decorrer do acúmulo de cotas, do
o acúmulo de ações, realmente o meu yield on cost fazer sentido, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou investir aqui no tesouro mais curto. Eu vou clicar aqui em investir, e aí eu tenho uns 10 mil reais lá, né? Vamos ver aqui se dá pra mim comprar 3, olha lá, 9 mil, deixa eu ver mais um pouquinho, deixa eu ver quanto tem de saldo aqui, ó, 10.072, né? Ó, 10.068, vai sobrar 4 reais, hein? 3 reais aqui, ó. Perfeito. Eu vou digitar aqui minha assinatura eletrônica e vral, investir, já era, acompanhar a ordem, aguardando processamento. A hora de envio foi 9h48, ó. Sua ordem será processada no próprio dia 10 até as 15 horas. Então não é igual renda variável, que quando você emite uma ordem, ela pode ser executada no mesmo momento, se você coloca a ordem ao mercado e você já consegue ver ali, né, essa ação dentro da sua carteira. Não está na sua carteira propriamente dito, porque demora 2 dias úteis para CBLC aprovar tudo isso. No Tesouro IPCA, demora mais o processo da execução acontecer, mas ele consegue vincular na sua carteira mais rápido, beleza? Eu espero que você tenha entendido finalmente aí, galera, todo esse mimimi, todo esse negócio misterioso em cima do IPCA mais 6. Eu espero que você não seja enganado por manchetes, por notícias, mas que sim você aproveite a oportunidade e que você saiba o que fazer quando chegar a hora de vender isso aqui com marcação de mercado. Se você quiser aprender, se inscreve aqui na imersão Liberdade com Dividendos, que lá eu vou te dar o ouro, beleza? Até mais, investidores. Até o próximo vídeo, que será excepcional.